Aqui tudo ok, o microfone de gravação está aberto, então acredito que esteja tudo ok. Então, boa noite, pessoal. Obrigada por essa presença de vocês, que é a razão de eu estar aqui. E eu tenho certeza que vocês também estão uns pelos outros, pelo nosso encontro aqui, pelo que a gente se vê aqui. E isso é uma grande alegria. Nós estamos hoje concluindo as perguntas do Manual dos Professores. Temos para a semana que vem ainda a questão que quanto ao resto do 29, mas as perguntas elas se encerram hoje com a conclusão do que é a ressurreição, que é uma complementação da de ontem, como eu já tinha falado. Então é a pergunta 28. E para nós começarmos essa nossa reunião e para termos aquele proveito na parte da nossa mente que realmente consegue aprender e que realmente se identifica com o nosso profundo desejo de voltar a se reconhecer com quem que nós somos, nós vamos fazer esse nosso minutinho de entrega que a gente já normalmente faz. Quem quiser fechar os olhos para uma concentração maior, que a gente entrega nesse momento os nossos pensamentos, nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que ele faça uso deles por nós. Que ele se utilize desse canal que nós temos de aprendizagem e se revele a nós naquilo que ele sabe que é necessário para nós continuarmos nessa nossa jornada de volta ao Pai, naquilo que nós precisamos aprender. Nós estamos abertos a isso e que Ele seja o nosso professor nesta hora. Com isso, nós entregamos esta vontade, nós nos entregamos a essa vontade e somos gratos por termos essa dádiva do Espírito Santo. Amém. E grata também a Jesus que nos deu esse material maravilhoso que nós vamos estudar hoje, que ele que aprendeu 100% a se identificar com o Espírito Santo, a ouvir só o Espírito Santo, que já não tem mais ego, e ele nos deixa esse material aqui, porque ele sabe do que nós ainda precisamos para também continuar, também fazer essa jornada, também chegar lá onde ele está. Esse é o desejo dele e ele sabe que é a nossa vontade também. E para isso, então, hoje, nós estamos nessa aula bem especial, assim, num ensinamento bem especial, que a gente quase não vê em outros materiais espirituais por aí. Esse conteúdo, vamos dizer assim. A ressurreição, sim, todo mundo fala, mas o que para Jesus significa, isso é uma coisa praticamente única aqui no Curso em Milagres. E então nós vamos começar com a nossa leitura, lembrando sempre que, embora não está tendo interrupções ultimamente, mas se alguém quiser, é só abrir o microfone durante a leitura para ou elucidar alguma dúvida ou acrescentar algo, e caso contrário, é no final, nas nossas interações que a gente comenta mais. Se tiver alguma dúvida durante também e não queira comentar durante, então é só fazer um xizinho, uma marcação para lembrar de falar depois. E vamos começar então com o que é a ressurreição. E Jesus diz assim: muito simplesmente, a ressurreição é a superação ou domínio da morte. E ontem nós vimos um estudo inteiro o que é a morte. E para colocar bem rapidamente o que é a morte, é todo o sistema de pensamento que não venha de Deus. É o oposto da vida. E se Deus é vida, aquilo que não vem de Deus, então não é vida. E o que não é vida é morte. Então aqui, dentro do sonho,
colocando sob esse parâmetro, tudo aqui é morte, não só aquilo que o ego colocou como morte. O ego, ele descreve a morte como um fim de um ciclo, como o fim do ciclo do corpo, de uma planta, de um planeta. Mas Jesus diz que aquilo que não tem vida é tudo morte, não há. Então aqui no mundo, pelo menos no mundo físico, aqui não há vida. Então o que é a ressurreição? É a superação dessa ideia toda. Então é a superação ou o domínio de tudo isso que nós acreditamos que aqui é real. Superar essa crença para ir para a verdadeira realidade que está em Deus. Bem-vinda, Maria Claudete. Nós estamos aqui na questão 28, o que é a morte? O que é a ressurreição, bem no comecinho. Continuando então, é um novo despertar ou um renascimento, uma mudança da mente a respeito do significado do mundo. Então, aqui também é muito importante essa colocação que é na mente. A ressurreição não é aquela parte física de existir um corpo ou existir uma planta que está morta, colocar a mão ali, abençoar e aparentemente ela voltar a ficar animada, ou o corpo voltar a ficar animado. Embora no mundo possa se manifestar assim, e de fato Jesus ressuscitou dessa forma algumas pessoas, mas apenas para mostrar que o poder estava na mente, não para vangloriar a parte física, para que a gente compreendesse. Então esse renascimento, ou essa ressurreição, ela é na mente, lembrando que a mente, ela não é física, ela não está no cérebro. A mente é o agente ativador do espírito. E a mente, ela é atemporal. Ela não está dentro do espaço e do tempo. Ela é eterna porque ela foi criada por Deus. Como ela está, a nossa mente está identificada com o ego, a gente acredita que o mundo aqui, que é uma projeção da mente, é real. A nossa consciência é de que é isso. Mas a ressurreição, então, não é dentro do mundo físico, e sim nessa mente que projeta o mundo físico. E o que ela faz com esse mundo? Dá um novo significado para ele. Isso é a meta do Espírito Santo para nós. Daqui a pouco ele vai dizer por quê. É a aceitação da interpretação do Espírito Santo sobre o propósito do mundo, a aceitação da expiação para si mesmo. O que é a expiação? A expiação é o desfazer da crença na separação de Deus. Então, se nós aceitarmos novamente que nós ainda somos como Deus nos criou, porque nós somos uma mente e nós temos ainda o Espírito de Deus dentro de nós, então o que a gente está fazendo na mente? Nós estamos renascendo para esse conhecimento, estamos ressuscitando na mente, superando o domínio da morte, superando o domínio de que o mundo físico é o nosso lar real. Então, é o fim dos sonhos de miséria. Jesus considera tudo aqui sonho de miséria, e a gente viu ontem como aqui realmente tudo é miserável, porque tudo um dia aqui acaba, então nada aqui é perfeito. Então é o fim desse sonho de miséria e a feliz consciência do sonho final do Espírito Santo. Ainda um sonho sim, porque é aqui no mundo separado, mas é o último sonho. Por que é o último sonho? Porque dele Deus já nos consegue alcançar, ele já consegue se revelar a nós, ele consegue dar, como ele diz aqui adiante, o último passo. É o reconhecimento das dádivas de Deus. Então, é viver os pensamentos de Deus, é viver os pensamentos do Espírito Santo, como Jesus fez, como os iluminados fazem.
É o sonho no qual o corpo funciona perfeitamente, sem outra função que não seja a comunicação. Quando o corpo não tem outra finalidade a não ser servir a mente para nós nos comunicar, porque a gente ainda precisa do corpo para se comunicar, porque nossa consciência não está aberta ainda o suficiente para uma completa abstração. Então, esse corpo que serve à mente só como comunicação, então ele se torna invulnerável como a mente. Então, a doença, ela já não fere mais a mente. Não significa que o corpo necessariamente não possa ser agredido. Jesus iluminado conseguiu deixar que o corpo fosse agredido, fosse crucificado, mas na mente ele não sofreu. Então, essa é a diferença. O iluminado, que temporariamente ainda se utiliza do corpo para se comunicar com os outros, ele já não sofre através do que o corpo possa parecer apresentar. Isso me lembra do Gary, ele fala dos mestres, e a Pursá, ela dá a entender assim, ela diz num determinado livro deles que o corpo dela já não estava mais funcionando vários anos. O que seria isso? Ela, como iluminada no corpo, o corpo continuou servindo a ela, mas se ela não tivesse iluminada, certamente o corpo ele já estava há vários anos morto ou sumido, porque ele já não estava mais dentro do mundo com as suas funções normais. Então, por que ele ainda funcionava para ela? Porque ela estava iluminada e precisava ainda do corpo. Ela escolheu ainda estar no corpo. Então, isso significa que o corpo, ele não tem, ele sempre obedece aos ditames da mente. E uma mente sã precisa dar ordens sãs para o corpo. Mas esse não é o foco principal, né, do corpo. Isso vem por efeito secundário, por efeito natural de uma mente curada. É a lição na qual termina o aprendizado, a ressurreição, então. É a lição na qual termina o aprendizado, pois ele é consumado e ultrapassado com isso. Então, o aprendizado é consumado, ele é completado. A partir da ressurreição não há mais o que aprender. Por quê? Porque já se está no conhecimento. E conhecimento para o curso é total. Se falta uma única coisinha, se tem um tópico que está fora do conhecimento, não é conhecimento para o curso. Então, o conhecimento só existe na consciência de Deus, só existe no reino do céu, porque é lá que está então a totalidade do saber. E com a ressurreição na mente, a mente volta a fazer parte desse conhecimento. Por isso que, como ele diz aqui, que o aprendizado é consumado e ultrapassado. Aí termina a função do aprendizado. Ali termina a função especial que o Espírito Santo tem aqui no reino das mentes separadas. Ele se completa, a sua função se completa e já não se faz mais necessário aqui, porque nem tem mais nada aqui. É o abandono de todos os outros propósitos, todos os outros interesses, todos os outros desejos e todas as outras preocupações. Então, é aquela mente que segue só ao Espírito Santo. Largou o ego, largou a dualidade, largou a dupla vontade, largou o inseguro, as dúvidas. Ela simplesmente está no conhecimento, essa mente. É o desejo único do filho pelo pai. Então, esse é o desejo de tudo aquilo que aqui parece ser vida, anseia pela volta da vida com V maiúsculo, que é a vida em Deus. E na ressurreição, isso é consumado. Então, é
a etapa final. Quando que ela acontece? Bom, se a queda aconteceu uma vez, e aí a mente se desmembrou, a ressurreição também acontece uma vez. Mas e o que acontece então com os iluminados aqui? Cada um é parte. Bom, esses, eles já não têm mais ego. Então, para eles estão fora do tempo e do espaço. A gente aprendeu umas aulas lá atrás que eles permanecem aqui, os seus pensamentos permanecem aqui para nos ajudar. Porque Deus só conhece um filho e Deus só pode dar as boas-vindas de volta a seu único filho. Para nós que estamos ainda na dualidade, aparentemente pode parecer que isso leva algum tempo, ou alguns milhares de anos. Para quem já não tem mais ego, o tempo não existe. Então é um instante a mais, até que o último pensamento que se acha separado volte a aceitar, e aí o filho volta a ser íntegro, volta a ser completo. Então esta é a ressurreição final, a ressurreição total. E a individual é aquela que aqueles que aqui vieram na Terra, pensando serem seres separados, voltam à unicidade e fazem parte já da expiação, fazem parte do plano do Espírito Santo para ajudar aqueles que ainda não estão de volta. Então a ressurreição é a negação da morte, sendo a afirmação da vida. Então, se há ressurreição, então a morte não existe, porque a morte é um fim. Se não tem fim, então é a vida que é real. Então, por isso que a ressurreição aponta para a vida. Assim, todo o pensamento do mundo é inteiramente revertido. Vendo aqui, ó, não é o mundo que é revertido, o pensamento do mundo, porque aqui tudo é pensamento. A parte física é só uma projeção, um efeito do pensamento. E quando o pensamento é corrigido, quando ele se vê novamente que ele faz parte da vida, ele larga esse pensamento da morte. E esse largar que é a ressurreição. A vida é agora reconhecida como salvação e qualquer tipo de dor e miséria percebidas como inferno. O amor já não é temido, mas alegremente bem recebido. A gente falou muito ontem sobre o medo que nós temos de Deus. Então, enquanto nós estivermos com ego, nós nos apegamos à morte porque acreditamos que a vida seja a morte. Acreditamos que Deus vai nos matar porque nós fizemos algo à parte dele. E então, aqui, quando a gente está nesse estágio de aceitar a ressurreição, é o fim do medo. É quando a boa nova de que Deus, ele jamais esteve contra nós, porque nós nunca nos separamos dele, essa boa nova é bem-vinda, é bem recebida. Os ídolos desapareceram e a lembrança de Deus brilha sem impedimento através do mundo. E ídolos é qualquer coisa aqui no mundo. O corpo é um ídolo, nossas ideias de segurança são ídolos, nossas casas, tudo que o ego nos dá é ídolo porque quer substituir a Deus na nossa mente. Então, esses ídolos, eles desaparecem porque eles foram todos eles projetados, eles não são reais. A face de Cristo é vista em cada coisa viva e nada é mantido no escuro, a parte da luz do perdão. Então, o mundo se torna completamente perdoado por essa visão. E esta é a visão que o Espírito Santo tem para nos oferecer. É a visão que ele ofereceu para Jesus, que ele praticou aqui no mundo, e é a visão que ele tem para nós também. Não há mais nenhum pesar sobre a terra. A alegria do céu veio a ela. Então,
a Terra se torna um lar feliz, o sonho feliz, o mundo real que Jesus fala, que Jesus tanto fala no curso. Aqui termina o currículo. Então aqui termina a necessidade de aprender, né? Termina o currículo. Daqui em diante não há necessidade de orientações. A visão foi totalmente corrigida e todos os equívocos foram desfeitos. O ataque não tem significado e veio a paz. A meta do currículo foi conseguida. Os pensamentos voltam-se para o céu e afastam-se do inferno. Todos os desejos são satisfeitos, pois o que permanece sem resposta ou incompleto, então aqui na ressurreição está a grande volta da nossa consciência ao ser que nós somos, ao que nós somos como Deus. Então, este é o fim do sonho do mundo. Ainda permanece um sonho, sim, porque tem partes nossas também que ainda precisam aprender isso, mas já é um sonho feliz, é um sonho onde a morte já não tem nenhum papel, onde a dor não tem mais nenhum papel, é um sonho onde a miséria não tem nenhum papel. Por quê? Porque a mente passa a estar totalmente identificada com o espírito. E como espírito, ela não tem nenhuma necessidade além da de saber ser íntegra ao todo. O espírito só tem a necessidade de saber que ele é todos, que toda alegria pertence a ele, que toda a criação real, que é ampliar ou dar mais amor, criar mais amor, faz parte dele. A última ilusão se espalha por todo o mundo, perdoando todas as coisas e substituindo todos os ataques. Qual que é a última ilusão? A correção do Espírito Santo sobre os pensamentos de culpa. A correção do Espírito Santo sobre aquilo que nos fere ou aquilo que nós acreditamos que está separado de nós e que pode se voltar contra nós. Então, isso será substituído. Novamente, é um sonho feliz, né? É o último estágio antes da volta à consciência da totalidade. É a reversão total. A reversão total é realizada. Nada resta para contradizer o verbo de Deus, o pensamento de Deus. Nada resta para contradizer, porque a nossa vontade e a vontade de Deus são reconhecidos como a mesma. Não existe uma vontade nossa que não é compartilhada com Deus, porque nós ainda estamos em Deus. Deus não deixou os seus pensamentos e nós somos um pensamento dele. Então a nossa vontade e a vontade de Deus passam a ser a mesma. Não há oposição à verdade. E agora a verdade pode vir afinal. Como virá rapidamente quando lhe for pedido para entrar e envolver tal mundo? Então, como o Espírito Santo traz rápida a ressurreição da nossa mente quando nós finalmente aceitarmos integralmente. E quando que aceitaremos integralmente? Quando não tivermos mais medo. Quando não teremos mais medo? Quando tivermos superado a ideia de que existe separação de Deus, a ideia do ego. Quando nós passarmos pela nossa razão a ouvirmos só ao Espírito Santo, nós automaticamente largaremos do pensamento do ego. Sem o ego não há mais fomentação do medo, e sem o medo estamos prontos para a ressurreição. Todos os corações vivos estão tranquilos em um movimento de profunda expectativa, pois o tempo das coisas que dura para sempre agora está próximo. Então, o tempo do reino de Deus. Esse que está próximo.
ou a volta à nossa consciência diante da ideia de queda. É esse tempo que está próximo. Não há morte. O Filho de Deus é livre, e na sua liberdade está o fim do medo. Não há mais lugares escondidos na terra, capazes de esconder ilusões insanas, sonhos de medo e interpretações equivocadas do universo. Então, quando nós aceitarmos finalmente ao Espírito Santo como a única coisa que nós queremos seguir, nós estaremos finalmente livres da prisão do ego, finalmente livres do aprisionamento, da enclausuração que nós mesmos nos autoimpomos. E poderemos novamente usufruir da totalidade, da integralidade da mente do Filho de Deus, tal como Deus o criou. Essa aula aqui hoje, ela está falando bastante do objetivo final. Pode não ser hoje a nossa realidade isso, mas é isso que o Espírito Santo certamente tem guardado para nós. E por isso que ele coloca isso aqui, para a gente ter um deslumbre do que nos aguarda e para nos motivar a seguir cada vez mais aquela nossa vontade que todos nós temos, aquela vontade que quer voltar a ser una com Deus, aquela vontade que quer de novo identificar-se com o seu ser crístico, com o seu espírito, que quer novamente ser totalmente feliz e largar essa outra vontade, entre aspas, que nasceu a partir de uma culpa, nasceu a partir de um pensamento insano que teve e de acreditar nesse pensamento, ou seja, de pensar separação e acreditar na separação. Voltando então ao nosso o que Jesus está nos ensinando aqui, todas as coisas são vistas na luz, e na luz o seu propósito é transformado e compreendido. Então aqui nasce um significado diferente para o mundo, um novo propósito, e esse começa a fazer sentido completo para nós. E no momento que esse novo propósito faz significado para nós, na nossa consciência, no nosso tomador de decisões, o ego automaticamente deixará de ter lugar na nossa mente, porque nós já não mais acreditaremos no propósito do ego. Que o propósito do ego é nos ver separados para ele se auto-perpetuar. E nós, crianças de Deus, nos erguemos do pó e contemplamos a nossa perfeita impecabilidade. O que é erguer-se do pó? Largar de pensar que somos um corpo, parar de se ver pequenos. Nós nos ergueremos dessa ideia tão minúscula, tão um pontinho no universo, que é o corpo feito de pó. Nós nos erguemos disso, nós ultrapassamos isso, transcendemos essa ideia e voltamos a ficar cientes da nossa perfeita impecabilidade na mente. Como espírito, nós somos totalmente inocentes e a impecabilidade é o nosso estado natural. A canção do céu soa através do mundo à medida em que ele é elevado e trazido à verdade. Então, o mundo, tudo que o mundo jamais contemplou aqui, é elevado ao céu, volta a fazer parte da canção que é o amor do céu. Jesus o compara a uma canção onde tem várias melodias, vários tons, vários instrumentos, mas o que conta é a obra toda que é a canção. Se faltar uma nota, um instrumento, a canção não é completa. E assim é o céu. Tudo que jamais porque não é real, mas tudo que aqui então pensou estar,
na verdade, o que é real nisso, a vida que está por detrás disso, ainda faz parte da canção do céu. Sem ela, o céu é incompleto, Deus é incompleto. Então, o mundo todo voltará a fazer parte do céu, que é o seu lugar. Não estou falando do mundo a forma física, mas o conteúdo, o que está por detrás da forma, o que dá existencialismo à forma, o conteúdo que projetou essa forma. Aquilo que faz com que a forma pareça ter vida, este poder, este ainda faz parte da canção do céu e voltará a se identificar no céu. Então, por isso que não há sacrifício, como a gente estudou lá atrás. É impossível conceber um sacrifício porque nada ficará para trás. Não haverá saudades de nada daqui, porque nada daqui falta ao céu. A canção do céu só é completa quando o mundo voltar a estar totalmente de volta, a consciência completa dele. E agora não existem distinções. Então, nessa mente ressuscitada, ela já não distingue mais entre um e outro. Como ele diz aqui, as diferenças desapareceram e o amor olha para si mesmo. Então, para cada canto, para cada ser que um ser olha para o outro, o que ele vê? Ele vê a si mesmo, porque ele vê a Deus no outro e ele sabe que ele também é parte de Deus. Então já não há mais distinções. O que mais é necessário ver? O que sobra para que a visão possa realizar? Nós vimos a face de Cristo, sua impecabilidade, seu amor por trás de todas as formas, além de todos os propósitos. Então, por detrás dos propósitos do mundo, é visto o único propósito do amor, que é ser feliz, que é estender o amor, acrescentar mais amor, mais alegria ao que já é alegre, ao que já é a completeza. Fazer parte da canção do céu. Santos somos nós, porque a sua santidade de fato nos libertou. Então, a nossa mente, ela sempre foi santa. Nós que passamos por um breve período a não acreditar nisso. Mas a nossa realidade ainda é a santidade perfeita. E aceitamos a sua santidade como nossa, tal como é. Então, a santidade do nosso ser crístico, do Cristo em nossa mente. A santidade do Filho, tal como Deus o criou, esta santidade é nossa. E esta nos libertou. Como Deus nos criou, assim seremos para todo sempre e não desejamos nada a não ser que a sua vontade seja a nossa. Este é o fim dos sonhos. Nossa vontade, ela é uma com Deus. E Deus tem a vontade de que o seu Filho seja em unidade com Ele. Que Deus se revele a seu Filho e que seu Filho se comunique em oração com Ele e com toda a filiação, em unicidade e conhecimento perfeitos. As ilusões de outra vontade se perderam, pois a unidade de propósito foi achada. Aonde só existe o propósito do amor, por mais que sejam aspectos diferentes, mas quando têm o mesmo propósito, eles passam a ser o mesmo. Por isso que a alegria do filho é no irmão. Essas coisas esperam por todos nós. Como eu falei antes, essa aula, então, ela é toda direcionada, vamos chamar aqui na ilusão de no futuro, ou naquilo que nós poderíamos alcançar agora, se nós não tivéssemos
culpa ainda obstruindo essa realidade da nossa mente. Nós estamos numa jornada de aceitar isso, mas para aceitar, nós temos que primeiro desfazer certas crenças que duvidam de que isso possa ser, até acredita que possa ser real, mas duvida que nós possamos ser dignos disso. Esse conceito precisa ser desfeito, e por isso que é uma jornada. Mas nós precisamos saber o que nos aguarda para nos motivarmos e para seguirmos nessa direção. Então, por isso, essas coisas esperam por todos nós, mas ainda não estamos preparados para lhes dar as boas-vindas com alegria. Então, ainda resta um pouco de culpa, então ainda resta um pouco de medo, então ainda não daríamos as boas-vindas com alegria a Deus e a seu reino. Enquanto qualquer mente permanecer possuída por sonhos maus, o pensamento do inferno é real. Então, como tal, o Filho de Deus ainda não está pronto para a volta, o Filho único de Deus, porque ainda há uma aprendizagem de desfazer a culpa. Os professores de Deus têm a meta de despertar as mentes dos que estão dormindo e de ver aí a visão da face de Cristo, para que ela tome o lugar do que eles sonham. Então aqui entra a nossa função. Por isso que Jesus nos deu esse seu livro, esse seu conhecimento, e Jesus pede para que a gente se una a essa grande unicidade de professores de Deus, a essa fraternidade de professores que não precisam necessariamente seguir o 100, mas precisam seguir o caminho de volta do perdão completo, a ideia de separação. Precisam fazer parte da expiação para ajudar as outras mentes que ainda sonham com pensamentos maus, como ele diz, para aquelas que ainda o inferno é real. Então Jesus precisa, ao mesmo tempo que ele está ensinando na nossa mente que não existe inferno, ele precisa que a gente também passe, mesmo que seja só de forma mental, a olhar aos nossos irmãos, a mentalmente saber que aquilo que eu estou enxergando, aquele teatrinho de erros, de equívocos que eles estão apresentando, não é a realidade deles. Por detrás do sonho, o sonhador ainda é inocente. Por detrás do teatrinho deles, ainda está o Santo Filho de Deus. Então, com essa visão, a gente se une ao plano de expiação de Jesus. A gente passa a fazer parte daquilo que Jesus começou, que é botar em ação a ideia de expiação do Espírito Santo. A expiação já sempre existiu. O princípio da expiação é o amor. Sempre existiu. Mas quem botou esse plano a circular, vamos dizer assim, quem botou esse plano em ação aqui no mundo físico foi Jesus. E ele nos pede a nós fazermos parte. E como fazer parte? Como ele diz aqui, ó. Despertar as mentes dos que estão dormindo e de ver aí a visão da face de Cristo, para que eles possam também aceitar isso. Então nós precisamos perdoar ao nosso irmão pelo que ele não é, pelo que ele não fez. Como assim? Pelo que ele não fez? No comportamento ele fez, mas na realidade é a face de Cristo que é a parte real dele, é o ser vivo dele. O resto é um equívoco. O pensamento que assassina é substituído pela bênção. Então, os professores de Deus, eles trazem uma bênção para cada pensamento de dor e assassinato do mundo. O julgamento é posto de lado e entregue àquele cuja função é julgar.
é entregue ao Espírito Santo. E no seu julgamento final, a verdade sobre o Filho Santo de Deus é restaurada. Então, se nós permitirmos que na nossa mente a gente veja o nosso irmão faltoso segundo a visão do Espírito Santo, ele vai restaurar a visão do Filho Santo de Deus na nossa consciência. No comportamento, certamente a gente ainda vai identificar os equívocos que ele faz, mas o comportamento não é real, ele faz parte do mundo ilusório. O que é real é o ser que habita por detrás daquele corpo. E este ser é o próprio Cristo. E aí essa visão que cura tanto ao irmão quanto a nós. E nisso o irmão ele é redimido, o Filho Santo de Deus. E no seu julgamento final, a verdade sobre o Filho Santo de Deus é restaurada, e o Filho Santo de Deus, ele é redimido, pois ouviu o verbo de Deus e compreendeu o seu significado. Então, ouviu o verbo de Deus, ouviu o pensamento de Deus, o que Deus criou, ouviu aquele pensamento que o Espírito Santo tem guardado para nós. E ele é livre porque permitiu que a voz de Deus, o Espírito Santo, proclamasse a verdade. E todos aqueles que antes buscavam crucificar, ressurgem com ele, ao seu lado, à medida em que se prepara com eles para encontrar o seu Deus. Então, por isso, novamente, a canção da salvação, a canção do céu, ela é completa, nada lhe falta. Nenhum ser que se acha separado aqui num mundo de sonho, que se acha perdido em sofrimentos e dor, nenhum ser falta na canção do céu. E nós que estamos voltando a isso, quando a nossa consciência voltar a aceitar totalmente a expiação para si mesmo, o nosso irmão estará ao nosso lado. Assim como nós estávamos no lado de Jesus, quando ele ressuscitou para a consciência total do ser que ele era. Ninguém estava faltando lá. Nós não temos consciência disso por enquanto, porque ainda acreditamos que estamos separados. Mas no momento que essa mentalidade voltar a ficar ciente na nossa parte que nós pensamos hoje, nesse momento nós saberemos e nós nos veremos lado a lado com todos os seres, como Jesus o fez. Então, isto é ressurreição. Esta é a volta à consciência do céu, a volta daquele primeiro pensamento de separação, a volta da queda, ou a segunda vinda de Cristo, como a gente estudou lá atrás. E isso também, com isso, termina ou consuma aquele pensamento de morte, que a gente estudou ontem tão profundamente o que é um pensamento de morte aqui no mundo, que aqui parece que é a única realidade. Com isso, essa ideia é totalmente superada, ela é totalmente vista como irreal. Então, isto é o que Jesus aprendeu e tem para nós. Nós podemos agora abrir os microfones para fazer a nossa interação, porque a gente acabou então de completar o que Jesus teve a dizer. Ing, Oi. Eu tenho uma dúvida e tenho uma conclusão. Então, ressurreição é sinônimo de iluminação, certo? Sim. Se eu me iluminar, eu ressuscitei. Sim. Agora, eu não entendi muito bem o 6, quando ele fala assim: essas coisas esperam por todos nós, mas ainda não estamos preparados. Ele se coloca junto conosco na não preparação, é isso?
o Filho total ainda não está preparado enquanto uma única pessoa estiver faltando. O Filho de Deus, o Filho de F maiúsculo, o Filho único, que pensou separação, não está preparado. Mas aqui ele está falando de nós, aqui especificamente, como ele fala de todos nós, aqui ele está preparado e todos os iluminados estão. Aqui, especificamente, ele está falando do nós aqui, que ainda acreditamos que somos um corpo. Então, nós ainda não estamos preparados para dar as boas-vindas. Então, tem dois níveis. No nível separado, Jesus e todos os iluminados já estão. Vamos dizer que existe uma totalidade, mas essa totalidade ela é fragmentada, né? Ela tem parcelas. Cada partezinha iluminada já está pronta, mas existe aquela outra que ainda está faltando. Então, essa, enquanto uma faltar, essa faz com que Deus ainda não possa terminar com o sonho de que existe um mundo. Então, o mundo não está pronto ainda. Individualmente, vamos dizer assim, Jesus não tem mais nenhum papel a executar na ressurreição. Ele já fez o seu papel. Todos os iluminados já fizeram, já completaram o seu papel e agora estão unos com o Espírito Santo, ajudando aos demais, encurtando o tempo através desse plano, esse currículo especial de perdão, de expiação que Jesus apresenta. Então, nós aqui, ele só se refere a nós, né? Ou quem está no mundo ainda, mesmo que esteja num sonho feliz, ele ainda, né, tem caminho a percorrer, certo? Então, claro que Jesus, na completeza do Filho de Deus, falta a nossa parte ainda. Mas ele individualmente ele não precisa mais da salvação para ele. Nós ainda precisamos para nós. Para ele não precisa. Porque ele já completou esse papel. Ele só precisa ainda de nós completarmos o nosso papel para que o dele esteja completo. E isso ele não pode fazer por nós. Ninguém pode fazer a salvação pelo outro. Nem o próprio Deus não pode fazer por nós. Porque é a nossa vontade de ser separados. Então, cada pensamento que um dia se pensou, cada fragmento de pensamento que pensou separação, ele ainda precisa voltar à integridade, voltar a saber que isso é uma ilusão e que a real vontade dele é ser íntegro, ser completo. E aquelas partes que já superaram isso são os iluminados. Então, o que eles fazem? Eles estão aqui para nos ajudar. O curso chama eles de professores dos professores. Aquele professor de P maiúsculo. Professores de Deus que ajudam os professores, nós de P minúsculo, nos inspirando, nos dando esse material, nos ajudando e fazendo com que assim o tempo de retorno seja encurtado. Não que o tempo seja real, mas para nós que estamos do lado de cá, ele é. E o sofrimento para nós é real. Então, para nós superarmos isso, para nós pararmos de sofrer o quanto antes. Ficou entendido, Marta? Obrigada. Alguém mais? Meu entendimento é de quando Jesus fala nós, ele inclusive se inclui entre nós, ele não se coloca acima, por isso que ele se refere como nós. Né? Certo, também todos nós, sim. Né? Então, quando ele se coloca em todos nós, ele não está se colocando acima. Ele não está se separando, né? Ele não está se separando. Então, essa percepção de que teremos que somar uma grande parcela de despertos ou de iluminados para que o conjunto todo seja, como é que chama, absorvido. É isso?
Sim, até o curso fala quando determinado número, vamos chamar assim, de iluminados, atingir assim, um valor significativo ou maior, tanto mais fácil para os que ainda não estão, porque o pensamento do iluminado ele se torna muito forte no mundo. Hoje eu vivi uma experiência que foi essa sensação, perceber isso de forma, a partir do ponto de vista do docente. Teve um enorme temporal, um vendaval aqui onde eu morei, e aí de repente eu me percebi vendo assim, isso não é real. E o que não é real não pode nos atingir, né? Aquele sentimento de que isso tudo é ilusório. Então, vai passar, porque não é real. E com certeza a paz veio. Veio, na verdade, eu fiquei na paz, sem o medo, esperando, percebendo ali aquele movimento todo que a gente cria de uma natureza que não é real e que a gente coloca como sendo Deus, a natureza como Deus, questões. Essas coisas vão clareando, é muito interessante, né? E palpável aqui no sonho, sim. Como é essa tua experiência? Uma coisa que eu acho interessante, Ingrid, é que em outros caminhos anteriores, eu tinha muito uma sensação de que a iluminação, a liberação, era algo muito trabalhoso, no sentido de que você precisa, enfim, está muito distante. Você está muito distante. Merecer isso. Teria que merecer. E no curso, a sensação de proximidade, até como Jesus fala com a gente no curso, a proximidade dele o tempo todo, na maneira como ele conversa com a gente, e vai trazendo realmente uma sensação, vai abrindo uma sensação de confiança de que é possível a gente alcançar essa liberação. E no instante santo, a gente começa a experienciar. Então, eu acho que esse amor do curso e esse atalho, digamos assim, que ele mesmo diz no curso, é um diferencial para mim, porque eu estava muito em outros caminhos onde era vida de vidas, era algo que você plantava agora para colher, algo, digamos, meio inalcançável. Não inalcançável, mas muito difícil. E vai trazendo essa confiança para a gente, através de experiências simples até do dia a dia, de que isso é possível, que a gente vai clareando a nossa mente, né? A paz. Então, isso eu acho que para mim, é um milagre. O curso, ele vai trazendo para minha mente essa possibilidade de que é real essa ressurreição. E Jesus concorda totalmente contigo, Flora, tanto que ele mesmo diz no curso que nunca um curso trouxe por tão pouco que nós precisamos fazer, trouxe tanto. Nunca, jamais um caminho ofereceu tanto e tão rapidamente por tão pouco. Então a gente passa, é tão pouco, é tão nós mesmos, né? Não é nada mirabolante, é um pensamento, mas é uma liberação assim que transcende qualquer outra forma que a gente já tenha visto. Jesus e com muita leveza, né? E com muita leveza e com muita mostrando o caminho das pedras, que não fica aquela coisa impossível. Eu tenho que ir para o Tibete, me enfiar subir uma montanha, meditar até eu conseguir levitar para entender esse sentimento de paz. E aí ele te dá a opção de uma escolha a cada dia de você entrar nessa frequência. E quando você sai, te diz assim, te dá um jeito de te fazer perceber que você saiu dali. E é um dia de cada vez. E a gente vai construindo isso. Pelo menos é essa percepção que eu estou tendo. E é isso, é essa jornada.
Então, dá Você sabe, eu vi a Juliana Kurokawa falar uma coisa domingo, que eu achei muito interessante, né? Que ela falou que essa coisa de ter sintonia, né, com Deus, com o Espírito Santo, é como se fosse uma estação de rádio mesmo, né? Então, às vezes você está virando um botãozinho ali e ainda está tudo chuviscado, né, a voz está desconexa. Aí, conforme você vai virando, fica claro. Então, ela falou, nossa sintonia é assim, é a sintonia mesmo, né? Tipo, a gente conhece aqui, né, a sintonia. E é muito real isso, né? Hoje eu estava pensando que a função do perdão nunca esteve tão clara para mim. Por que eu devo perdoar, né? Porque, e assim, vão vindo esses insights, né? Conforme você vai perdoando, conforme você vai pegando, pensando, isso vai ficando muito claro para você, né? E aí, eu concluí o seguinte, o perdão nada mais é do que liberar o nosso irmão, né? Da prisão que nós criamos para ele. Porque nós criamos prisões para o nosso irmão a todo instante. Então, você olha para o fulano e fala, aquele lá é antipático. Aí, já sei, ele vai implicar com o que eu fiz. Então, você está aprisionando o seu irmão. Obrigando ele a isso. Na verdade, não é o outro que você está liberando. Você está liberando você. Que diz que mas o perdão deixa isso claro, né? A culpa é um veneno que você toma achando que vai... a crítica, o julgamento, ou a mágoa, é um veneno que você toma achando que vai fazer mal ao outro. Sim, mas é que às vezes é muito sutil. Entende? Então, por exemplo, eu tenho um amigo, amicíssimo, assim, sabe, do coração, eu posso considerar que é uma pessoa muito próxima de mim. E ele queria que eu fizesse um negócio X lá para ele, mas eu não estava afim de fazer. E aí eu falei, como que eu vou sair dessa, né? Sem magoar, mas não quero fazer. E aí me veio a ideia de que eu devia perdoá-lo por isso, né? Que eu perdoando, isso ia se desfazer, sem que eu fizesse nada, né? E aí eu comecei. Todo dia eu perdoava ele. E todo dia eu perdoava ele pelo que ele não fez. Simplesmente, a coisa... Ele até esqueceu do assunto, ninguém mais falou sobre, e passou. Então, aí eu entendi. Eu estava aprisionando ele com a ideia de que ele estava me pedindo coisa que eu não queria fazer. Né? À medida que eu entendi isso, pronto, ele não me pede mais nada. Estava liberado, sim. São os acordos secretos que a gente mantém contra o irmão. Então, isso é muito sutil. Às vezes a gente não percebe. É muito sutil. Sim, o ego quer que a gente acredite que é o irmão que está fazendo isso para nós. Ele não mostra a primeira parte. Na segunda parte, o irmão executa. Mas na primeira parte, que é onde a nossa mente está pedindo, exigindo isso do irmão, isso está inconsciente. Isso o ego não mostra. Exato. E eu aprendi isso, vou dizer, gente, assim, com essa clareza, claro, né? Eu tenho ouvido falar nisso desde que eu comecei a estudar o Zen. Mas com essa clareza eu entendi essa semana. Entende? Então... A prática, né, Marta? Então, você vai aprendendo todo dia um pouquinho, praticando, de repente, quando você vê, né, você caminhou bastante, né? Às vezes você nem percebe o avanço, né? Assim, no dia a dia, você não vai percebendo, mas no todo, né, depois você fala, nossa, acho que eu subi um degrauzinho da escada lá, hein? Estou fazendo a leitura de um livro que se chama O Hábito de Ser Você Mesmo, e tem tudo a ver com isso que a gente vem aprendendo no Zen. Então, é um livro do Joe Dispenza, que é um estudioso de física quântica, e aí eu tenho visto a conexão da física quântica com os ensinamentos do Zen. Essa história da gente projetar no outro, a projeção que o ego faz e que a gente vê no outro, que a gente está espelhando, na verdade, é algo que a gente tem e que espelha no outro, que traz à tona. Se a gente se perdoa ou a gente perdoa, a gente está dissolvendo essa situação. E tudo isso fazendo parte do processo de, como diria no filme, sair da Matrix, que a gente entrou nesse labirinto, né, de
vida, de aprendizados e de forma como a gente é adestrado para a vida. Eu não digo ensinado, eu digo que é adestrado para a vida. Eu estava observando um dia o filho de uma amiga, e eu acho que em 2 horas, 1 hora de conversa que estava ali, o menino deve ter ouvido 359 mil nãos. Não pode, não pode, não faz, não faz. Então, assim, como é que você cresce com tantos nãos? Como é que você forma uma personalidade de uma criança que a gente não sabe ensinar, dizendo como não fazer, sem ser usando a negação? É uma experiência que ninguém aprende, né? E aí você vai adestrando ser para ser criar medo, criar um ego parado, centrado. Na verdade, a gente já projetou esses nãos também, já vem todo o pacote pronto, né? Já tem uma mente anterior a isso. Não é o não que bloqueia, mas a projeção já fez a criança e fez o adulto ao mesmo tempo, no mesmo papel. Esse projeto de sofrimento, o ciclo, né? de continuar dentro do ego. Mais alguém? Oi, Ingi, o Kendi ali fez uma pergunta. Eu vi rapidamente, não consegui ler, eu não tenho acesso. Ele quer saber por que Jesus não fez isso quando ele estava aqui. Não fez o quê? O curso? O livro não deixou essa mensagem. Jesus explica isso para ele. Ele não tinha internet naquela época. Isso mas uma das coisas boa, Juliana, gostei, não tinha internet, é verdade. Mas até está na Bíblia isso, que Jesus falou para os apóstolos que na época, com o conhecimento que havia na época, eles não estavam prontos para essa totalidade de conhecimento. Por muito menos do que o Jesus está apresentando hoje aqui no curso em Milagres, as pessoas na época já eram sacrificadas, né? Já eram crucificadas. Então, certas coisas ele só compartilhou com os 3 apóstolos mais próximos, por exemplo, que o mundo não é real. Nem para os 12 ele não pode falar, segundo Garen. Ele pode falar para 3. Aos outros isso assustaria muito. Então, o conhecimento coletivo, vamos chamar a evolução coletiva, a recém agora que está um pouco mais aberta para acolher o que ele já tinha 2000 anos atrás. Então, não havia como passar isso, e mesmo que falasse como Maria Madalena tinha esse conhecimento, ele teve uns amigos, né, que Estevão e outros amigos poucos, que tinham esse conhecimento, mas eles não tinham com quem compartilhar. Essa liberdade que nós temos, essa facilidade que nós temos de dialogar sobre essas ideias hoje, os apóstolos, eles não tinham nem de perto condições de entender isso. Vocês podem imaginar, eu não sei quem conviveu com os avós, né? Imaginem 2 gerações atrás. O que eles pensariam se nós viéssemos agora jogar o 100 em cima do colo deles? Né? Diriam que, né? Pegarmos os pergaminhos do Mar Morto, e que tem vários livros escritos a partir disso, essas informações estavam lá, ficaram guardadas por milhares de anos, né? Só agora começaram a vir à tona. Então, foi toda uma preparação para esse nosso momento, eu acho, para essa nova era. Exato. Então, o pouco que ainda pode ser dado na época ainda foi distorcido, que é o caso da Bíblia, que deveria ser a cópia fiel do ensinamento de Jesus, mas não é. Ela foi inspirada em Jesus, sim, mas houve muita deturpação em cima. O apóstolo Paulo, que teve toda a honestidade em ensinar, e tem o seu papel que não podemos diminuí-lo, mas ele não ensinou a mesma coisa que Jesus.
Então, o João Batista não ensinou a mesma coisa. Até Então, porque as escrituras só foram escritas 30 anos, sei quantos anos depois, a partir da lembrança dessas pessoas. exato. Então, a gente nem podemos julgá-los pelas Jesus, histórias contadas. Quem conta um ponto, aumenta um ponto, e aí todo mundo... Jesus, ele só podia falar por metáforas para induzir as pessoas a terem tal pensamento. Ele nem sequer podia falar totalmente ou livremente, porque ele se tornava totalmente incompreensível. Como eu sempre digo, o Espírito Santo nos traz aquilo que nós estamos prontos para aprender. Jesus não pôde ensinar mais do que as pessoas estavam prontas a aprender. E ele pede a nós hoje, porque a gente não sabe se não éramos nós lá que estávamos lá e não estávamos em condições de aprender, né? Não podemos nem sequer botar esse dedinho, mas ele pede que nós aprendamos hoje, porque se ele está dizendo que temos condições, ele sabe, é porque temos. Quem sabe que estamos aqui tendo acesso ao livro foi exatamente por isso. Estávamos lá e não aprendemos naquela época. Exato, é possível. Porque a gente fala, as pessoas dizem assim, caraca, isso é maluquice. Falo com poucas pessoas, fico tentando encontrar minha tribo, e aí, graças a Deus, tenho encontrado hoje, a essa tecnologia, a gente está podendo encontrar essas pessoas distantes, porque, por exemplo, na cidade que eu moro, eu não conheço ninguém que estude o SEM. Isso. Tá aí uma boa missão para ti, Maria Emília. Tá aí uma boa missão. Pois é, eu tenho pensado nisso. Eu não tinha considerado em nenhum momento me tornar uma professora de Deus, mas agora se eu pensasse que eu não posso estudar, porque em Santa Rosa não tinha ninguém, eu estava até hoje sem estudar. Tem 2 anos que eu comecei a estudar, sim. De uma fala de alguém, eu escutei aquele tempo, fui lá curiosamente descobri. Aí fui assistir um documentário, aí resolvi comprar o livro, comecei a fazer as lições, eu fiz 1 ano as lições, sem nenhuma orientação de ninguém, só do Espírito Santo. Aí fiz o 2º ano das lições, nem tinha ousado abrir o livro dos professores. Para mim era assim, tão inacessível. E nem usei a parte lá. Agora as coisas estão fluindo. Viu? E com a fluidez, é só se manter aberto, porque quando o professor está pronto, né, os alunos vêm. Vale a dica, Maria Emília. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, graças a Deus. Mas no curso é o contrário. No curso é o contrário. Quando o mestre está pronto, os discípulos aparecem. Então, tá bom. Agora, alguém do grupo conhece o João, o Charles Mira? Conhecer, eu conheço. Eu conheço. Eu conheço edição de bolsa. Eu comprei a edição de bolsa e estou me candidatando a virar uma facilitadora. Legal. Vai dar, mas eu resolvi, me empolguei com a ideia. Aí eu vou fazer entrevista com a Clara. E vamos ver. Talvez em março eu me torne uma facilitadora do jogo. Já é. Já tinha passado isso pela minha cabeça, mas as coisas estão fluindo assim. Então, estou aqui querendo aprender. Eu não tenho acesso aqui às escritas, elas me sobem muito rápido. A Juliana, tu tem acesso, o que a gente escreveu, mais alguma coisa? Obrigada pela... Eu queria te agradecer por ter respondido e que a Bíblia realmente tem umas distorções. Obrigada, Kendi. Ainda preciso ver onde que tá. Achei aqui em cima, chat com todos. Deixa eu ver se é isso aí. Finalmente encontrei. Bom, nunca precisei. Mais uma. Aprendi agora a encontrar aqui o chat. Obrigada. Pronto, fechar ele. Mas alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta ou algum compartilhamento? André?
Oi, oi, hoje mesmo eu estava conversando com a Flora e eu citei uma interpretação sobre a ressurreição, sobre o que Jesus quis comunicar com isso. E é interessante você falar sobre essa mundo que de um certo modo, né? Que as pessoas iriam se chocar, mas ao mesmo tempo eles fazeriam duas reais. De certo modo, as pessoas iriam conceder, mas ao mesmo tempo elas fazem duas reais. E eu compreendo que aquilo ali era o propósito daquela situação. Como ele não podia falar também de uma forma clara, de jeito, ele tinha que usar as melhores palavras, as melhores histórias, as palavras, para comunicar aquilo. E ao mesmo tempo ele tinha que ser, eu posso dizer, como um filho, e teve que ter também outro extremo. Eu acho muito engraçado isso, muito interessante. E Jesus também tem aqui um outro extremo, né, com radical. Agora eu posso ser radical, falar e falar. Agora a minha grande arma é a minha voz. Naquele tempo, a grande arma dele era fazer aquelas coisas que enchiam os olhos. Ainda não era a mente. Agora ele tem que fazer um muito extremo. Essa e como esses extremos geram pensamentos vulneráveis, as pessoas não acabam não entendendo. Eu queria saber para você como é que você interpreta essa mecânica, por que Jesus é tão claro no curso de Jesus. Isso fica muito claro que não existe duas mensagens. Obviamente, tem a ver com esse extremo e como é que essa outra faz Eu diria assim, ó, Jesus não fez nada sozinho, ele fez tudo conforme o grande plano do Espírito Santo, porque ele já estava totalmente com o Espírito Santo em seu pensamento. E o Espírito Santo sabia que na época, para as pessoas entenderem que há algo além da matéria, além do físico, como tu diz, eram os efeitos dos milagres. Mas hoje, isso, embora que ainda aconteça, mas desviaria muito mais. Se hoje alguém se apresentar aqui para ressuscitar outra pessoa, o que vai acontecer? Amanhã em diante tem fila de ônibus na frente da porta dele para praticar curas físicas, sem levar em conta nenhum reconhecimento da mente que acredita na morte. Então, hoje, é isso. O Espírito Santo sabe que... outra parte que vai juntar. Sim, então, hoje, o Espírito Santo sabe que é essa forma que nós estamos mais prontos para aprendermos. Mas quando chegar a nossa vez de também agirmos dentro do curso, dentro da mente certa, vale também essa dica. Ninguém faz isso sozinho. A gente só faz com o Espírito Santo. E o Espírito Santo só tem uma mensagem, ele não tem duas. A forma física da mensagem pode parecer diferente, mas a mensagem não muda. Ela é sempre a mesma. O Filho de Deus ainda é tal como Deus o criou. Ressuscitar na mente. Mas quando o André fala do curso, é muito claro hoje, né? A obra de Jesus depois dos milagres, isso não é muito verdadeiro, porque a maioria das pessoas que tem o curso
Sim. pode ser claro, para que a gente já está aí nessa mas para uma pessoa que não tem nenhum conhecimento da vida espiritual, É verdade, bem lembrado também, Marta, é verdade. Mas eu só sei que antes do curso eu me achava sempre assim, numa situação muito difícil de viver o cristianismo. Porque a gente, eu como evangélica, a gente se sentia assim até ridicularizada um pouco, ou não levada a sério, a certo constrangimento em se assumir. Então eu pensava que vivia na pior época de viver o cristianismo, que o mundo colaborava totalmente ao contrário, ele apreciava o contrário. E depois do curso em Milagres, eu vi assim, ao contrário, estou vivendo na melhor fase que existe de aprender a espiritualidade. Não poderia estar numa época melhor. Porque hoje nós estamos livres para aprender a profundidade do curso. Então, de pensar, de fazer o curso, de compreender o curso. Então, não podia ser melhor, não podia ser uma época melhor, não podia ser uma existência melhor. Mas isso é a minha experiência. Alguém mais alguma coisa? Senão eu vou encerrar então a nossa reunião, agradecendo a participação de vocês, agradecendo a Jesus, que com certeza nos acompanha nessas reuniões. Então, uma boa noite, pessoal. Até semana que vem.